Aos Efésios, Paulo fala de uma armadura chamada armadura de Deus. O que significa essa armadura? E como podemos adquirir? Esse ponto, esse assunto vai ser abordado, que é de extrema importância para o cristão ou para aquele que quer viver uma vida espiritual, uma vida de plenitude, compreendendo que existe o bem e o mal, e como combater, e como lutar contra essas forças que vêm de confronto com a palavra de Deus, que vêm bater de frente com o Evangelho. Aos Efésios está escrito assim, no capítulo 6, no versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Essa é a passagem que o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus. A primeira coisa, o primeiro ponto que nós devemos compreender e entender, que a luta não é contra a carne nem sangue, ou seja, não é contra o ser humano. Não é de forma humana que vamos ter que lutar contra essa categoria de demônios, chamado principado, potestade, hostes da maldade e etc. São uma hierarquia mais poderosa, que vivem nos lugares celestiais. Ali é seu local de combate, ali é onde eles trabalham para prejudicar o servo de Deus, o reino de Deus, aquele que busca a Deus em espírito e em verdade. Então, a primeira recomendação é que o homem se revista de Deus e da força do seu poder. Porque o homem fisicamente, com a força do braço, com qualquer tipo de ferramenta humana, arma humana, não vai poder combater e lutar contra esses seres. Não tem como haver êxito em combater contra esse tipo de combate. Ele se desenrola espiritualmente, está na esfera espiritual, apesar de ele entrar também na esfera física. Então a primeira coisa que devemos compreender é que não depende de nós mesmos esse poder e nem essa força, tem que estar em Deus. E o interessante que o apóstolo Paulo fala é que devemos se revestir de toda a armadura de Deus. Por que toda? Porque é onde podemos resistir no dia mau. Vai vir um dia mau. E para esse dia mau,
Não tem como a gente combater faltando peças da armadura de Deus. Então, está dividido nesses 3 tópicos, que é fruto do Espírito, dons espirituais e o manejar da palavra e a confiança na palavra. Vai estar entre esses 3 itens que constroem a armadura de Deus. No primeiro ponto da armadura de Deus, que é cingir os lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Já que o apóstolo Paulo está falando de uma armadura do tempo dos romanos, de uma armadura medieval, temos que levar o assunto para dentro dessa época, para dentro desse assunto. O que é cingir os lombos? Cingir os lombos é você preparar o corpo para receber a armadura grosseira que é a couraça, certo? Uns jogam atadura no corpo, cingir o corpo, para que os braceletes e a couraça não viessem ferir seu corpo. Ou uma vestimenta preparada, própria, apropriada para receber a couraça. Ajustava, porque se você colocar a couraça sem cingir o corpo, você vai se machucar. Você vai sentir incômodo. E no lugar da couraça lhe ajudar, vai lhe atrapalhar. Porque ela vai lhe ferir, não porque a armadura está errada, porque você é que não se preparou para vestir ela, para se receber a armadura. A verdade que é um dos frutos do Espírito, é justamente você se ajustar a sua vida na prática da verdade, em não falar mentira, não viver enganando as pessoas, não viver com inverdades, não viver uma vida de obra de engano. Você tem que ser verdadeiro, sincero, autêntico, honesto naquilo que você faz e naquilo que você é. Você não pode ter um comportamento diferente dessa verdade, desse atributo. Então, se você ainda não consegue viver falando a verdade, você tem que se arrepender e praticar, porque a busca de Deus está pautada em quem busca a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou isso para a mulher samaritana, se eu não me engano, no capítulo 4 do Evangelho de João. Ele falou sobre que os verdadeiros adoradores, Deus vai procurar aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Porque havia uma dúvida onde buscar Deus, se era no monte ou se era em Jerusalém, se era nos templos de Jerusalém. E Jesus falou que vai chegar o tempo que Deus vai buscar os adoradores que busquem em espírito e em verdade. Então a verdade, ela é essencial para que você venha preparar-se para receber a couraça, que é a segunda peça da armadura de Deus. A couraça aqui significa, dizendo assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A justiça é aquela pessoa que não julga segundo a aparência, que ele não tem nenhum vínculo com amizades, certo? Mas o vínculo dele é com Deus, é em praticar a verdade. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho um amigo que ele é muito desonesto, muito trapaceiro, ou venha fazer coisas erradas. E tem uma pessoa ali que não é isso. Mas essa pessoa fez algo ruim, algo errado, e eu, como autoridade,
tenho que julgar a causa. Aí eu vou e justifico quem está errado, porque ele está errado. E condeno quem está certo. Então isso é injustiça. Isso não é praticar justiça. Justiça é você fazer o que é certo. É você julgar as coisas de forma correta. Ainda que exista a pessoa que fez o erro seja seu amigo. Isso não importa. Porque você está ali para praticar a verdade. Você está ali para praticar a justiça. Não engane. Não usar de má fé com as pessoas. Então, usar a injustiça, praticar a injustiça, é tão complicado que foi uma das coisas que Jesus condenou os escribas e os fariseus naquela pregação muito conhecida, né? Dizendo que Jesus falou que eles eram como sepulcro caiado, como raça de víboras, porque eles usavam a língua para mentir e condenar as pessoas, né? Usando sua autoridade eclesiástica. Eles usavam o pretexto de uma falsa fé e não usava a misericórdia nem o amor, que são os mandamentos maiores. E praticar injustiça fere o coração da lei, fere as escrituras sagradas. Praticar injustiça é o segundo item que não podemos deixar de praticar, porque a coraça é justiça. Então, esses 2 pontos. Primeiro, cingir-se o lombo é praticar a verdade. Colocar a coraça da justiça é quem pratica a justiça. Então, esse primeiro ponto fala sobre o fruto do Espírito. Vamos sobre o segundo ponto. O calçado nos pés da pregação do Evangelho da Paz. Primeira coisa, você está calçado diante de Deus, ele já está indicando o livro, é o Evangelho da Paz. Certo? Não pode ser um livro de autoria humana, não pode ser livros ocultos que não são bíblicos, não pode ser qualquer outro tipo de livro que venha a querer auxiliar na pregação do Evangelho. O sapato, né, o calçado da armadura é a pregação do Evangelho. E não mais explica, da paz. Por que da paz? Porque em muitos momentos da história humana, muitos usaram a fé para a guerra, com pretexto de guerrear para conseguir suas próprias ambições, suas próprias conquistas, e manipularam pessoas. E manipularam a Escritura no sentido pejorativo, para destruição, para perseguição, certo? Onde o Evangelho é pautado na paz. O Evangelho é pautado para fazer o que é correto, não para instigar ninguém à maldade, para matar alguém, mas pregar a salvação. E a prova disso é quando os judeus trazem aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério. Os judeus, acreditando que Jesus ia julgar segundo a lei de Moisés, ia mandar apedrejar, Jesus diz: se alguém não tiver pecado, lança a primeira pedra. Porque Jesus não veio destruir ninguém. Ele veio para salvar. Ele veio trazer a paz dele para as pessoas, mostrar como viver com Deus e para Deus. E os acusadores daquela mulher, todos se afastaram, porque todos tinham tropeçado em alguma coisa. E aquela mulher foi justificada mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho da Paz, pregar o Evangelho da Paz, é o segundo item, que é o calçado. Você tem que evangelizar, você tem que pregar, você tem que anunciar
a palavra de Deus de forma legítima, que traga a paz, e não a guerra, e não a peleja. Então esse é o terceiro item, né, da armadura. No segundo ponto, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé, ela já entra nos dons espirituais. E também podemos adquirir a fé pelo ouvir. Em Romanos, capítulo 10, 17, diz que o crer vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então tem duas maneiras de se conseguir fé. Pela leitura e pela audição. E pelos dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12, 1. Fala sobre a diversidade de dons. O dom da fé é um dom que causa milagres, sinais e prodígios. É um dom diferenciado, porque ele vai estar ativo sempre na vida da pessoa, que mantém uma vida de oração de santidade, lógico. E a fé pelo ouvir é a fé da certeza que Deus está com você, que Deus é por você e que Ele vai lhe proteger. Então a fé ela pode vir por esses dois viés, pelos dons espirituais e pela leitura da palavra. Aí é onde vem agora o combate, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Veja como vai desenrolar esse combate. Um dardo, ele é algo que pode ser arremessado, projetado, jogado em direção de algo ou de alguém para causar destruição. Certo? Isso pode ser por meio de uma lança, ser lançado, uma espada, uma pedra, qualquer outra ferramenta de projétil, uma bala que venha a causar dano. Porém, há um adicional, que é inflamado. Inflamar um projétil é você adicionar fogo, veneno, alguma coisa biológica, qualquer coisa que venha causar mais dano. O projétil inflamado, ele vem causar mais dano do que um projétil comum, que é arremessado, né? Um dardo comum. Pode ser uma seta do inimigo, já que nós estamos falando de forma espiritual, então temos que entender que ele tem a possibilidade de nos atingir de longe. Por que de longe? Porque Cristo disse que maior que está em nós do que está no mundo, então em nós está o Espírito Santo. No Salmo 91 fala que os anjos é que nos guardam ao nosso derredor. E ao nosso derredor está Satanás como um leão, querendo nos tragar. Então a Escritura nos mostra etapas, distanciamento do inimigo sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que buscam a palavra de Deus. Então o inimigo vai tentar de longe lançar os seus projetos, os seus dardos, para tentar nos atingir. E a fé é capaz de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Você tem condições de impedir que aquele projeto nos atinja. Então, a fé é dom espiritual. É o dom, quando você crê em Deus, é um dom. Dom gratuito de Deus, né? A salvação, você crê. Então, quando você crê nisso, é o dom se manifesta em você. Então, o primeiro ponto vem cingir e vem a couraça. O segundo ponto vem a pregação do Evangelho, que é o calçado, e vem o escudo, que é a fé. O terceiro ponto é o mais complicado, porque é o campo de guerra mais complicado que a mente. O campo de guerra mais difícil, o qual muitos têm entrado em depressão, em ansiedade e outras coisas piores, né? Até chegar até a loucura. Então o campo da mente é um campo que tem que ter muita atenção, tem que estar muito, muito atento. Diz assim: tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação implica diretamente na sua identidade. O que você é para Deus? É sua certeza, é sua confiança naquilo que você é e naquilo que você faz. Então, podemos fazer aqui um exemplo, um paralelo aqui. Em Mateus, no capítulo 4, você vê Satanás tentando confundir Jesus ou trazer dúvida a respeito da sua identidade. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és, entendeu? Ele lança uma palavra de dúvida para tentar enfraquecer o mestre e assim conseguir êxito naquilo que ele está projetando, que é a tentação, para Jesus quebrar o jejum e quebrar aquela campanha, né, de oração para se fortalecer. Então ele está muito ligado à sua identidade, certo? Porque se ele conseguir atingir a sua mente, lembre que é a mente que dá comando para o corpo, para seus pés, para seu olhar, para tudo que você faz na sua vida. Ela que domina as emoções, onde está tudo. Então, se ele conseguir desmotivar você no seu cognitivo, na sua mente, na sua cabeça, ele vai conseguir enfraquecer. Então ele vai lutar, ele vai usar esses mecanismos para tentar persuadir ou seduzir você a se afastar de Deus, a não acreditar naquilo que você faz. E lembre que ele é o mestre da persuasão. Ele é o mestre da manipulação. Ele conseguiu manipular uma terça parte dos anjos a seu favor. Tirou da presença de Deus uma terça parte. Ele tira Adão e Eva do jardim usando um engano. Verdade com mentiras. Porque a mentira, ela é direta. Mas o engano é verdade com mentira misturado. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele advertiu sobre o ministério do inimigo. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, enganarão. Então, o inimigo, ele teve êxito na arte do engano. Ele vem tendo êxito na vida de muita gente. Fez isso com Adão e Eva, fez isso com os anjos. Tentou fazer isso com Jesus, mas não deu certo. Jesus teria que vencer o inimigo como homem. Quer lembrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas nos conflitos espirituais, Jesus se comportava como homem, porque ele tinha que vencer na palavra. Você veja que, todavia, Jesus rebate o inimigo com a palavra, que é justamente onde está aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem certos conflitos que você só vai vencer usando a palavra de Deus contra o inimigo. Só vai vencer usando a espada do Espírito. Você não vai vencer com palavras aleatórias, você não vai vencer com palavrão, você não vai vencer com outro tipo de mecanismo de inteligência. Você vai ter que vencer com a palavra de Deus. Não tem outro caminho, porque o conflito aqui é espiritual. O conflito aqui não é carnal, não é contra o homem, não é contra alguém físico, mas alguém espiritual. Essa é uma verdade. O apóstolo Paulo, ele enfatiza isso em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, que diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aqui está falando de Jesus. Que ele, a palavra despojar é tomar, é saquear a armadura, as forças do inimigo. E triunfou em si mesmo, e venceu. Por isso que a Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra e debaixo da terra. Quando a Escritura diz isso,
É porque Cristo, ele venceu o inimigo como homem, em todas as tentações e em toda a prática. Entenda isso. Jesus tinha que vencer como homem. Ele venceu a cruz como homem para nos dar salvação. Ele não poderia vencer como Deus. Pois como se cumpriria aquela profecia dada pelo próprio Deus em Gênesis, que é nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, da mulher. Então não poderia Jesus vencer Satanás como Deus. Ele tinha que vencer como homem. Por isso que muita gente não entende isso. Cria confusões e cria até religiões, dizendo que Jesus não era Deus. Por causa dessas coisas, porque não entende. É o processo da cruz, não entende em toda sua plenitude, lógico. Não entende as profecias de forma clara e correta. Aí dão interpretações equivocadas a respeito do Senhor Jesus. Então, ele saqueou primeiro as forças do inimigo. É como aquela passagem que está, não me lembro, mas que fala que os demônios, quando saem da pessoa, ele vai para lugares áridos. E ele pensa consigo, o demônio: voltarei para a minha casa, lá me instalarei, se tiver vazia. Porque se a pessoa der lugar a Deus, o Espírito Santo fica lá. Então a Bíblia fala de um valente lutando contra um mais valente. O mais valente ali simboliza o Espírito Santo. Porque não pensa que o inimigo não tem força, não. Ele tem força, ele tem poder. Ele não tem todo o poder, porque todo o poder quem tem é Deus. Mas ele resiste. Há uma resistência da parte do inimigo. Você acha que quando o policial vai prender o bandido, o policial vai prender alguém, é todos que se rendem? Tem uns que trocam a bola com a polícia. Tem uns que é do mesmo jeito, da mesma forma, é o mundo espiritual. Eles não vão se dar por vencido, certo? Vai ter que vencer ele mesmo na marra, o Espírito Santo, porque é mais autoridade. Então, expôs publicamente. O que é expor publicamente? É mostrar que existe. É mostrar que isso é real. Que isso é verdadeiro desde o Gênesis. Certo? Mostrar que a força do mal existe. E ela está aqui transitando na terra e trabalhando. Na esfera espiritual e atrapalhando a esfera física. É uma verdade. Só quem não crê. Só quem não quer acreditar. Mas a Bíblia fala claramente sobre confrontos espirituais. Nós vemos também o profeta Daniel, um homem muito espiritual, ele entrando em conflito quando ele pede a revelação de Deus a respeito do seu povo para os últimos dias. E a Bíblia diz que o príncipe, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, o anjo dizendo para Daniel. Houve uma resistência do inimigo para que Daniel não recebesse as revelações, não recebesse a revelação dos últimos dias. Mas a Bíblia fala que Deus manda Miguel, um dos primeiros príncipes, para ajudar o anjo a passar com a mensagem, com a revelação para Daniel. Isso está em Daniel capítulo 10, do 12 ao 14. Então é uma verdade. O mundo espiritual. É uma verdade que existe um combate, existe uma luta, e que ela se desenrola espiritualmente e não fisicamente. Então, o campo da mente, a batalha na mente, é a pior batalha que existe. Quantas pessoas, no princípio que eu já falei, entram em depressão, fica louco, até mesmo fica enfermo, porque foram atingidos pelo inimigo de alguma forma. Não estavam preparados para o dia mau. Existe o dia mau. Existe o dia tenebroso. Existe o dia de bronze. A Escritura diz isso. É uma verdade. E se nós não tivermos preparado para esse momento, para esse dia, vamos ficar, ou podemos ser danificados, podemos ser atingidos por esses dardos, por essas setas que o inimigo vem projetar contra as pessoas. Contra qualquer pessoa. Essa é uma verdade, é contra qualquer pessoa. Não é só para os crentes, não.
Então Deus manda que a gente se revista de toda a armadura de Deus e da força do seu poder. E o interessante aqui mais, que há outra recomendação: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como convém falar. A gente tem que viver uma vida de oração. Aqui está falando uma vida de busca e oração, não só por si mesmo, mas também pelo seu próximo, pelos irmãos e por todos. Ele fala: ore por mim, aqui é o apóstolo Paulo dizendo, para que no abrir da minha boca eu possa falar a palavra com confiança, ou seja, com fé, para que eu não possa vir a ser impedido. O inimigo, de alguma maneira, ele consegue impedir as pessoas executar a obra de Deus. Consegue, seja usando pessoas, seja impedindo mesmo de a pessoa chegar em determinado lugar, de alguma maneira, ele consegue fazer isso. As orações, ele enfraquece o inimigo, ele quebra as forças do inimigo e fortalece o crente. Então, é necessário que o ser humano que busca a Deus, crente ou não crente, ele tenha essa perseverança, ela tem essa busca em oração, essa busca em orar pelas pessoas. Porque a guerra aqui é espiritual. A guerra aqui não é física. Se nós não tivermos prontos para esse combate, certamente no dia mau, poderemos até perecer, poderemos até desistir da fé, né? Ou coisa pior. Então, essa é a palavra. Isso é a armadura de Deus. É justamente você confiar em Deus, se revestir de Deus, praticar o fruto do Espírito, buscar os dons espirituais e buscar a orientação na palavra, na hora de vencer o inimigo, no campo da mente. O campo da mente é muito perigoso. Devemos estar com capacete, porque se ele nos atingir, poderemos ficar desequilibrados e falar algo que não devemos, fazer coisas que não devemos. Para finalizar, nós vemos aqui algo muito interessante que aconteceu no Velho Testamento, um prelúdio, né, do que o inimigo ele pode fazer quando nós relaxamos a nossa vida espiritual. Muito perigoso. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, nós vemos aqui claramente Satanás se levantando contra Israel. Está na Bíblia lá, desse jeito, Satanás, literalmente. E ele incita Davi, não é inspirar, quem inspira é Deus, é incitar. Ele incita Davi para numerar o povo para a guerra em tempos de paz. Veja bem que maldade. Satanás consegue pegar Davi desprevenido, certo? E ele não entende que aquela seta, aquele pensamento era uma tentação. Ele não percebeu isso. E começa a numerar o povo de Israel para a guerra. E vai para a guerra. Porque também está em 2 Samuel, você vai ver isso. Vai estar também no livro dos reis, certo? Você vai ver essas passagens. A passagem de 2 Crônica está em outros livros também. E você vai ver com detalhes esse assunto. E por ele fazer isso, Deus os castigou. Tanto Davi como o povo que foi para a guerra. Com pestes. Porque o profeta perguntou: de que maneira tu quer que Deus te castigue? Aí ele disse: ai, pequei. Pelo menos ele era um homem que reconhecia quando pecava. Era um homem que se humilhava, voltava atrás. Isso era um ponto muito positivo na vida de Davi. Davi, quando pecava, ele não ia se justificar, não. Ele dizia: pequei, e ia buscar se reconciliar com Deus, de alguma forma. Então nós vemos aqui que a disciplina tanto veio para Davi, como para os que lutaram, né? Em tempos de paz, contra um rei que Deus não mandou, que Deus não autorizou, que Deus não queria aquilo. Pessoas inocentes foram mortas por causa desse procedimento aí de Davi, do rei Davi. Porque não vigiou e deu lugar a Satanás. Então você veja que o campo da mente é perigoso.
Quer dizer, recebeu uma seta, recebeu uma tentação, não entendeu o que era e executou. E isso causou um grande dano para a vida do próximo, né? Do rei que entrou na peleja de forma inocente. Davi é punido por Deus, como também o povo de Israel, por causa do pecado de Davi. Então, muito perigoso o campo da mente. Devemos estar com discernimento, entender o que vem de Deus e o que não vem, para que não possamos fazer a vontade do diabo pensando que é a vontade de Deus. E isso causa muito estrago na vida de qualquer cristão ou de qualquer pessoa. Que Deus abençoe a todos, que Deus ajude a todos, né? Que a palavra possa ter sido proveitosa, possa ter esclarecido alguns pontos para aqueles que buscam mais conhecimento, buscam mais a graça de Deus. Ore por mim, eu preciso. Vou fazer uma pequena oração para que Deus ajude a todos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agradeço desde já esse momento que o Senhor nos concede de falar as tuas verdades, a tua palavra. Abençoa os ouvintes, abençoa todos aqueles que estão em suas residências, no trabalho, nos lares, onde ele estiver. Que o Senhor possa ajudá-los também de todas as formas, abençoando em todas as áreas de suas vidas, concedendo a eles a graça, a paz e a misericórdia, e que o Senhor possa se revelar a cada um conforme a tua vontade e teu poder. Seja misericordioso e bondoso com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, e que Deus abençoe a todos. Amém.